A paz do Senhor, meus queridos adolescentes, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem por título Igreja, Lugar de Aprendizado. Mensagem valiosa. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Está em Provérbios 4:5. E a mensagem aplicada diz: o cristão deve ser aplicado aos estudos secular e bíblico, pois isso glorifica a Deus. A nossa lição de hoje fala sobre a educação judaica, a escola de Jesus e a escola secular. Sobre a educação judaica, a nossa lição ela esclarece que assim que as crianças começavam a falar, elas já aprendiam orações, cânticos, através de repetições para que inculcasse na mente dela a palavra de Deus. E elas eram levadas para o tabernáculo, o templo de Jerusalém, para sinagogas, para ali elas adorarem e aprenderem a cultuar a Deus. Os seus ensinamentos, a sua educação, iniciava a partir dos 6 anos de idade, e eram somente os meninos que recebiam essas instruções. Ali eles aprendiam história dos hebreus, eles aprendiam também sobre os rituais sagrados, a cultura deles, sobre a história dos seus antepassados. E o principal era sobre a Torá. O que é a Torá? A Torá, eu vou falar para vocês, eu trouxe até aqui uma pesquisa e vou ler para vocês. A Torá é o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia. É a base da religião judaica. Eles baseiam sua religião na Torá. Torá também é conhecida como Pentateuco. A palavra hebraica para Torá significa lei, ensino ou indicar o caminho. A Torá também pode significar todo o ensino judaico. Pentateuco, aí vocês me dizem, o que é Pentateuco, irmã Joel? Pentateuco, ele se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. E a Torá também conta sobre as origens do mundo, da humanidade e da nação de Israel. Também tem os 10 mandamentos e as leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Segundo uma tradição antiga, foi Moisés quem escreveu esses 5 livros, que são o Pentateuco, tá bom? Isso é para vocês compreenderem o porquê, dessa palavra Torá. E aqui na lição fala algo importante, que como os meninos de sua época, Jesus, ele também teve acesso à educação, pois sabia ler e interpretar as escrituras. Ele tinha conhecimento suficiente para discutir teologia com os doutores do tempo. Isso nos deixa claro em Lucas 2, 46, 47, que diz assim: 3 dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos que o ouviam ficavam admirados com sua inteligência e com suas respostas. Isso era Jesus. Quem o acharam? Foram seus pais. O procuraram, tá? Seus pais o procuraram e o acharam ali no templo, estudando com os autores, conversando com eles e trocando informações. E importante dessa parte aqui da lição é que nós devemos seguir este exemplo de Jesus, ter o desejo de ler a palavra, conhecer sobre a Bíblia cada dia mais, porque nós estamos em uma caminhada. E como vamos seguir se não conhecemos o caminho de forma correta, de forma concreta? Nós não podemos saber pelas metades. Devemos ter um conhecimento completo
deste caminho que estamos seguindo. Agora vamos para o segundo tópico, porque o tempo está avançando. A escola de Jesus. Mas vocês me perguntam, a escola de Jesus? Sim. Diz aqui na lição que logo no início do seu ministério, Jesus criou uma escola. O objetivo dele era instruir os seus discípulos, os seus alunos, sobre o Evangelho. Porque quando ele se ascendesse aos céus, os seus discípulos davam continuidade, né, ao seu evangelismo. Então, aí você me pergunta, mas onde está essa escola? Essa escola, ela estava em cada lugar que Jesus passava. Todo lugar que ele ia, ele ensinava. E os seus discípulos o acompanhavam, além de outras pessoas também que o acompanhavam. E todos aprendiam, se tornavam alunos de Jesus. Isso aqui é importante, né? Muito bom isso. Importante da gente focar e aprender, entender isso, né? Porque Jesus, ele teve essa escola. E aqui na lição ainda fala que qualquer lugar ou situação servia para aumentar o conhecimento daqueles homens, de maneira coletiva ou individual, porque o mestre conhecia a capacidade e a limitação de cada um deles. Então, aqui nós temos o exemplo de Pedro. Ele foi provado em sua obediência. Lucas 5:5, que diz assim, Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pegamos ou nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Então, com os ensinamentos de Jesus, Pedro teve fé de lançar novamente a rede, certificando-se de que ela retornaria a ele cheia. E assim aconteceu, ela veio tão cheia que começou a se desfazer, correto? E ainda hoje Jesus oferece um ensino gratuito e de qualidade. Basta nós queremos buscar este ensino, esse conhecimento. E o relacionamento com os alunos por Jesus é tão profundo, que aqui diz que ele não quer que os seus alunos abandonem a sua escola ou fiquem pelo caminho. E isso ele exemplifica em Lucas 15:4, que diz assim, olha, eu até separei aqui Lucas 15:4. Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no aprisco e não vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então Jesus, ele se preocupa com todos, tá? Mas eu sou tão pequenininho. Não importa. Jesus, ele te ama do mesmo jeito. E quando você se dispõe a conhecê-lo de forma bem minuciosa e íntima, ele se aproxima de você com certeza e o Espírito Santo vai te dando o discernimento da palavra. Olha só, agora vamos falar sobre a escola secular. A escola secular. Escola secular, como o nome já indica, né? É aquela perspectiva educacional cuja atenção é horizontalmente dirigida ou direcionada ao século atual. Por isso que fala que ela é secular. Ela se refere ao nosso tempo, ao tempo que estamos vivendo, em que o indivíduo constrói o seu conhecimento mediante sua interação com o meio em que vive, sendo o eixo o lar, a escola, a sociedade, correto? E o que nos leva a compreender todo esse processo, né? Que é o processo da autonomia. Na escola secular, ela tem o intuito de te tornar autônomo, capaz de compreender o que está sendo ensinado, capaz de desenvolver este ensino a ponto de capacitá-lo para o mercado de trabalho, que de certa forma exige muito e é muito competitivo. Hoje você vai fazer uma entrevista, você chegar lá, tem muitos na sua frente com currículos perfeitos,
né? E se você não tiver um conhecimento além daqueles que estão ali junto com você, você não é aprovado nessa entrevista, né? Então, nós devemos de unir toda essa forma de educação e de busca de conhecimento, o conhecimento cristão e o secular, que quando a gente une esses dois, um auxilia o outro, auxilia na interpretação, no desempenho da sua representação, tanto cristã quanto secular. Então, devemos nos capacitar, como disse, na verdade aplicada, né? Que o cristão deve ser aplicado aos estudos secular e bíblico, pois isso glorifica a Deus. Se estamos nessa terra, nós devemos também ter conhecimento sobre ela, porque quando nós temos conhecimento, nós sabemos sobressair em qualquer situação. Amém? Que Deus os abençoe e que você possa colocar em prática esses ensinamentos, buscar mesmo para você, para o seu futuro, porque cada vez mais que você tem o conhecimento, a única coisa que ninguém tira de você é o conhecimento, aquilo que você adquire, que você aprende, a instrução. Então se instrua o máximo possível para você se sobressair com mais facilidade, né, neste mundo. Amém? Deus os abençoe e até a próxima lição.